Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, hoje, dia 7 de setembro de 2023, 20 horas e 35 minutos, né? 20 horas e 35 minutos. Mais um dia, nós encerramos, né? Estamos passando para outro dia. Na presença do Senhor, muitas coisas acontecendo já. A gente está vendo a palavra de Deus se cumprindo. Shalom, Luciana. A palavra de Deus está se cumprindo. Boa noite, Thaís. Nós estamos vendo assim, nitidamente, o cumprimento da palavra de Deus. É incrível, incrível. Quem achava que Jesus não ia voltar agora, já está começando a mudar de ideia. Está começando a mudar de ideia. E nós temos que ficar alertas, irmãos, porque a volta de Jesus ela é muito próxima. Ela está ficando mais próxima a cada minuto. Eu estava hoje pensando, meditando e conversando com alguns irmãos aqui da internet. Nós estamos vivendo um momento raro. Um momento que para suportar ele, você tem que estar debaixo de oração. Para suportar esse momento que está vindo, você tem que estar debaixo do poder de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. A situação é séria. Nós precisamos estar... Deixa eu pegar meu lencinho aqui, tá? Meu óculos que eu transpiro e hoje tá calor aqui. Nós temos que estar debaixo de oração, irmãos. Não tem como não estar. Nós estamos vivendo dias já que as nossas orações não podem ser barradas. Como é que eu faço para não barrar minha oração? É estar em comunhão com o Pai. Nós precisamos estar em comunhão com o Pai. O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o nosso país? Bom, com o nosso país só não, com o mundo inteiro, né? Nós estamos dia 30 de agosto, houve aquela superlua. E eu não lembro se vocês... Eu falei aqui, eu fiz uma live do Javier Palácio explicando a superlua. Essa superlua estava alinhada com Saturno. Então, foi avisado que a partir do dia 30, a situação do mundo ia piorar gradativamente mais. Por quê? Porque a Lua representa a humanidade. A humanidade foi reprovada. E ela está alinhada com Saturno, está alinhada com Satanás. Simples assim. Simples assim. Então, o que acontece? Se nós, os crentes, aqueles que adoram o Pai, estivermos com a nossa vida no altar, mas que altar? A cruz de Jesus. O nosso altar é a cruz de Jesus. Se nós estivermos lá em oração, acabei de ler um texto sobre batalha espiritual agora que me chamou muito a atenção, muito, vou tentar passar o link para vocês. Eu não sei como é aqui no Instagram, é difícil passar link, né? Mas eu vou tentar passar para vocês acessarem e lerem lá, porque é muito extenso, não dá para copiar e trazer para cá. Mas é muito interessante nós estamos numa batalha espiritual. E se nessa batalha espiritual você não tiver munido das armaduras da fé, você não vai conseguir vencer. Por quê? Porque você, quando você veste as armaduras da fé, você não está vestindo as armaduras da fé somente para esse mundo, paz, Val. Não, você está vestindo-se da armadura da fé para enfrentar o mundo espiritual. Entenderam? O mundo espiritual. E nós estamos numa batalha de vida ou morte pelas nossas almas. E se você não estiver dentro de Efésios 6, você não vai sobreviver. Você não vai conseguir sobreviver. Então preste atenção. Eu estava conversando hoje com o meu irmão já tarde sobre o que está acontecendo, né? Acontecendo aí no sul, no país inteiro está acontecendo muita coisa. Agora à tarde eu recebi como é que fala? Um vídeo de um amigo que mora no Rio de Janeiro. E parece que houve um saque no Rio de Janeiro, né? Muito forte lá.
Uma comunidade, parece que inteira, desceu e saqueou esse supermercado lá. Já temos outros lugares que a situação é caótica nos termos de natureza. Nós estamos no flagelo das águas. Por que será que o Rio Grande do Sul foi tão afetado pelo flagelo das águas? Não que as outras regiões não vão ser, presta atenção. Mas olha aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês que a maioria não conhece ou não entende. Seguinte, o Brasil, o mapa do Brasil, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o mapa do Brasil para mostrar o que eu estou tentando falar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o mapa do Brasil para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá? Aguenta aí só um pouquinho, gente. O mapa do Brasil, o pé do Brasil é o Rio Grande do Sul. Ele é a bota do Brasil. Mapa do Brasil. Tá? Então, presta atenção. O pé do Brasil... Deixa eu ver aqui. Olha. O pé do Brasil é o Rio Grande do Sul. Ele é a ponta da bota. A bota praticamente é o sul do país inteiro, mas a ponta dessa bota é o Rio Grande do Sul. Sem que nós percebêssemos, o Rio Grande do Sul é o maior, não só o Rio Grande do Sul, o sul do país, até mais ou menos Curitiba, é o maior, como é que diz, receptor de coisas malignas. Vocês sabiam que dentro do Rio Grande do Sul tem mais lugares que adoram Satanás que a própria Bahia? Enquanto o povo foca lá na Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão se enchendo de adoradores de Satanás. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, sendo o pé, a ponta da bota, olha aqui para vocês verem, ó. Ele é a ponta do pé, ó. Tá vendo, ó? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Curitiba é uma das capitais que mais tem terreiros, para vocês terem ideia. Curitiba, acho que praticamente quase que um quarteirão, a cada 2 quarteirões tem um terreiro de coisa pesada. Presta atenção no que eu tô falando. Por quê? Quem aqui já fez massagem? Alguém aqui já fez massagem? A massagem começa por onde? Ela não começa da cabeça, ela começa do pé. Então, primeiro você massageia os pés, aí a massagista vai subindo pelas pernas e vai subindo até chegar aqui. Vocês já fizeram massagem? É assim que funciona. Por que que funciona assim? Porque toda a tua inervação, ela termina na sola do pé. Entenderam? Toda a inervação que precisa você irradiar, subir com ela, está na sola do pé. Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Precisa fazer com que a ponta da bota esteja enraizada no satanismo, esteja enraizada na busca pelas trevas, para que toda a extensão do país receba o fluxo. E é interessante isso que eu vejo assim, Joinville, cidades de Santa Catarina energizadas por Satanás. Curitiba é como se fosse uma rede, porque Satanás ele não é onisciente, onipresente nem onipotente. Ele não é. E através desse texto que eu li um texto agora que ficou assim, deixou claro na minha mente. Existem pontos que Satanás tem que operar. Então as ordens são mandadas do pé, da ponta do pé, ela é mandada para o meio do pé, que no caso é Santa Catarina, e para o calcanhar do pé, que no caso está em Curitiba. Entenderam como é que é? E nisso tudo enraiza para o restante do país inteiro. Por isso que o Nordeste, apesar de ter muito, mas não é o maior centro
de ocultismo do mundo está na bota, está embaixo, está aqui no pé do país, o sul do país. Então, meus irmãos, quando nós vemos acontecer o que está acontecendo agora, é como no Egito. Presta atenção, liga as coisas, liga os pontos. O que no Egito tinha? Eles adoravam o boi, eles adoravam as rãs, eles adoravam tudo, entenderam? Tudo que Moisés trouxe contra eles é o que eles adoravam. E o que está acontecendo? O nosso país é regido por Leviatã. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou tentar achar aqui o mapa da América do Sul para vocês entenderem o que eu estou falando sobre Leviatã, tá? Então aguardem aí para vocês verem o que eu estou falando. Leviatã. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mapa América do Sul. Tem um mapa da América do Sul, não sei se eu vou conseguir encontrar, com as fossas nasais, tá? As fossas marítimas, aliás, desculpa. As fossas marítimas, deixa eu achar aqui. Vou abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. É América do Sul, mapa América do Sul. Vale a pena a gente ver para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu queria achar um mapa aqui que tivesse a... Tem um mapa, depois vocês procurem aí, que tem as fossas marítimas, tá? Nesse mapa com as fossas marítimas, vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. Ah, esses negócios aqui tem um monte de... Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Esse é o mapa da América do Sul. Vocês estão vendo, ó? Tá dando para ver o mapa da América do Sul? Tá vendo? Olha, esse aqui é um mapa da América do Sul, tá? Eu vou virar ao contrário. O que que parece? Quando você pega um que tem todas as fossas marítimas e tudo mais, você vai ver que aqui é a cabeça, isso aqui, ó, é a cabeça de um cavalo marinho. Olha aqui, ó. Ele forma certinho. Se você pegar aqui, eu não tô conseguindo achar aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, ó, é a cabeça de um cavalo marinho, tá vendo, ó? Ó. Quando você vê nas fossas marítimas, você vai entender que forma certinho até o bico do cavalo marinho. E aqui, ó o corpo do cavalo marinho e as pernas do cavalo marinho. Vocês estão vendo? Isso aqui, isto daqui, diz para nós que nós estamos sob a potestade de Leviatã. Tá entendendo? Essa potestade de Leviatã, o que que acontece? Ó, assim é o mapa normal. Entenderam? Esse é o mapa normal. Eu virei de ponta cabeça. Depois vocês peguem no computador, se possível, e peguem o mapa completo com as fossas marinhas. Vocês vão enxergar o Leviatã certinho, certinho, certinho. Esse mapinha aqui é simples. É simples. Nós estamos... Quem são? Quem é a guardadora do Brasil? Aqui não tem um santo que rege o Brasil, tem uma santa. Ela foi tirada da onde? Das águas. A Cidinha foi tirada das águas. Aí você vai nas praias, tá? Nas praias, o que que tem oferenda? Nossa Senhora dos Navegantes. Quais as outras oferendas? Iemanjá. Todas elas são rainhas do céu. Lembra do Bolsonaro? Que Bolsonaro colocou o Brasil na mão da rainha dos céus? Pois é, padroeira, exatamente. Quando o Bolsonaro faz aquilo, ele assina junto com a rainha, com a princesa Isabel, ele assina embaixo da autorização da princesa Isabel, que ela deu o Brasil para a rainha dos céus. Eles deram o Brasil para a potestade de Leviatã, a potestade que rege as águas. Então, o flagelo das águas no Brasil será intenso. Intenso. Vocês já pararam para pensar
o que nessas águas são feitos, os rituais que são feitos nas águas. Gente, é só a gente parar para pensar, raciocinar. Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Gente, quem está entrando aí agora, eu quero que... Paz, Larissa, quero que vocês depois vejam essa live do começo para vocês entenderem o que está acontecendo. Presta atenção. Então, voltando aqui. Nós temos que entender que o nosso Deus está vindo em juízo contra todos os seres que... Olha lá, ó. Todos os seres, todas as entidades que dominam o mundo, são principados e potestades que dominam o mundo. O nosso país é dominado pelas águas, pelas potestades que estão nas águas. Então, quando eu falo para vocês, não fiquem perto de muitas águas, não fiquem perto do mar, não fiquem perto de rios, porque o flagelo das águas será tremendo. Não vai ser de brincar. E os lugares que não estão sob o flagelo das águas vão sofrer com o quê? Vão sofrer com granizos, vão sofrer com tempestades terríveis, com ventanias tenebrosas. Todos nós estamos suscetíveis a tudo isso. E nós precisamos, nesse momento, estar com as nossas vidas no altar. Estar com as nossas vidas diante da presença do Pai, buscando a Deus em novidade de vida, buscando a Deus, colocando a nossa vida diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas vidas, porque nós não sabemos se nós vamos alcançar a vinda de Jesus agora. Nós não sabemos se o Senhor vai nos levar num flagelo desse. Mas, irmã Ruth, o que o senhor está falando? Não, porque Deus é o seguinte, se Deus perceber que você não vai aguentar chegar até o final, ele vai te recolher, porque ele não vai deixar você pecar. Tá entendendo? Se numa situação dessa acontecer, de cair alguma coisa na tua cabeça, o que aconteceu, o Senhor vai te guardar na morte. Porque ele está voltando, mas ele não vai deixar um filho teu perder a salvação. Exatamente, pois tempo é findado. Exatamente, Laline. Andai em temor e retidão no caminho estreito, pois o tempo é findado. Exatamente isso. Então, irmãos, nós temos que estar com a nossa vida em comunhão. Porque se o Senhor perceber que você não vai suportar o que vai vir, as tragédias que vão vir pelo Senaqueribe que aí está, se o Senhor perceber que você não vai suportar isso, ele vai te levar. Ele vai me levar. Se ele perceber que não vamos suportar, ele vai levar. Mas ele não vai perder a tua alma. Você está entendendo? Mas você precisa estar o quê? Alerta. Você precisa estar atento. É momento de nós despertarmos para o que está vindo. Isso não vai parar. Nós já estamos em juízo. Nós já estamos em juízo. Presta atenção. O mundo já se encontra em juízo. No juízo, nós ainda temos misericórdia. Por que misericórdia? Porque ainda tem aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ainda tem aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ainda tem as 10 virgens que estão despertando do sono. Irmãos, nós temos 2 igrejas atuando. A igreja de Filadélfia e Esmirna estão atuando. Essas 2 igrejas estão tocando trombetas para as 10 virgens acordarem. Presta atenção. 10 virgens, 5 são loucas, 5 são prudentes. As prudentes, elas estão dormidas. Mas elas não estão se rendendo a Satanás. Mas as loucas estão. Tanto que as loucas, elas vão ter como comprar azeite. E as prudentes guardaram o azeite. As loucas vão ter como comprar o azeite porque elas vão ter o selo da besta. E elas vão achar que elas vão poder entrar nas portas das bodas do cordeiro. E elas não vão poder entrar.
Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Abre a tua mente para compreender aquilo que Deus está mandando dizer. Nós aqui, não falo isso sem sombra de dúvidas, somos a igreja de Esmirna e Filadélfia. Os que estão trombeteando hoje a volta de Cristo são as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Estão trombeteando para as virgens acordarem. Elas vão acordar, elas já estão acordando. 5, infelizmente, são muito loucas. Elas estão macomunadas com as trevas. Elas estão fazendo tudo que as trevas mandam elas fazerem. Elas não têm o fruto do Espírito. Elas têm os frutos das trevas. Mas 5 não. 5 estão dormindo também como as loucas. Mas elas têm azeite guardado na botija. Azeite para esperar o noivo voltar. Então presta bastante atenção. Se o Senhor perceber que você não vai suportar o que vem vindo, Ele não vai pensar 2 vezes, Ele vai tirar a tua vida aqui, vai te guardar na morte. E você precisa estar firme com Jesus. Você precisa estar com a tua vida em ordem na presença do Pai. Irmãos, nós estamos num momento que nós temos que nos calar. Presta atenção. Quando Satanás vem nos afrontar, cala tua boca, fica quieto. Não dá resposta. Porque nós temos uma alma para dar conta a Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque o tempo já chegou. Daqui para frente a coisa vai aumentar. E daqui para frente está já acontecendo. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Não vai salvar. Se os dias não forem abreviados, ninguém vai se salvar. Nós estamos num momento, irmãos, presta bastante atenção, que o Senaqueribe daqui já está instituindo o confisco de terras. O Senaqueribe daqui já está impondo condições que o comércio vai fechar em pouco tempo. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. O Senaqueribe que está aí, vocês sabem quem é que eu estou falando. As leis que estão saindo de lá já são para confisco de terras. Por quê? Eles precisam trazer fome. E essa fome só vai vir se eles impedirem o povo de plantar e de colher. Entenderam? Irmã Ruth, o que vai acontecer? Pois é, presta atenção. Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Não pense que Deus já está providenciando tudo. Eu vi hoje, viajou para a Índia, coisa horrorosa. Isso tudo, nesse flagelo que está acontecendo, o Senhor está separando. O Senhor está separando lugares onde o povo de Deus será guardado. Nisso tudo que você está vendo acontecer, de um lado é um flagelo, do outro vai ser um livramento. Estão entendendo? De um lado é um flagelo, do outro vai ser livramento. 12 de Apocalipse, a mulher é levada ao deserto, longe da vista do dragão. Até que o som da trombeta soe e você vai ouvir o teu nome ser chamado ao som da trombeta. E nós encontraremos com Cristo nos ares. Mas existe um processo entre todos esses acontecimentos. Existe um processo de santificação da nossa parte. Se você não estiver lutando pela tua santificação, mas irmã Ruth, eu não consigo, eu peco num monte de coisa. Meu irmão, eu também peco. Entendeu? Eu também peco. Mas nós precisamos estar diante da presença de Deus todo dia. Senhor, misericórdia da minha vida. Não deixa eu perder minha salvação. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda eu consertar minha vida. Me mostre o que eu tenho que consertar. Pai, em nome de Jesus. E você vai na tua mente lutando o dia todo. Mas, irmã Ruth, eu trabalho, não dá para falar com Deus o dia inteiro, meu irmão. Impossível, não dá. Dá sim.
Dá para falar com Deus o dia inteiro se você quiser. Sabe por quê? Porque você fala e aqui dentro você está em comunhão com o Pai. E assim você vai buscando dele força para você tirar os teus pecados, para você limpar a tua vida, para você fazer uma limpeza do teu interior, do teu templo. O teu templo tem que estar limpo. Você é o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos decisivos. Não é momento de brincar. Não é momento de perder tempo. Presta atenção, meu irmão. Ó, eu vou falar uma coisa que vocês vão achar que eu sou maluca, tá? Mas eu vou falar. Não é tempo de você perder tempo com quem não quer coisa séria. Não é tempo de você perder tempo com quem não quer salvação. Presta atenção, meu irmão. Não é tempo mais disso. Existem pessoas que sugam a gente. Sugam com coisas bobas. Com coisas que deveriam já ter largado há muito tempo. Por quê? Porque elas gostam do mundo. Elas ficam junto do povo de Deus para poder ter bênção. Elas não entenderam nada do que é ser cristão. Elas não entenderam nada do que é ser um crente em Jesus Cristo. Elas não entenderam nada do que é mudar de vida para herdar a vida eterna. Meu irmão, presta atenção. Não perca seu tempo com quem não quer nada com Deus. Esse tempo já acabou. Agora é hora de você guardar a tua coroa, de você clamar a Deus pela tua família. Se você clamar pela tua família, eu clamar pela minha, quantos salvos nós teremos? Meu irmão, só dê ouvido para aqueles que com coração sincero querem conhecer a palavra e querem mudar de vida, entendeu? E querem a vida eterna. Não dê lugar para gente que só quer sugar de você a tua paz, a tua fé e a tua santidade. Porque são enviados de Satanás para tirar a tua paz, para que você distraia do caminho que você tem que andar. O teu caminho, não, no nosso caminho, nesse momento, nós não podemos mais ter distração. É um momento sério. É o momento de nós andarmos firmes nas pisadas do Mestre. É tempo de nós andarmos firmes na vontade do Senhor. É tempo de nós andarmos firmes, firmados, rumo à pátria celestial. Você quer ouvir a trombeta tocar? Então guarda a tua coroa. Cultiva a tua vida com Deus. Ora pela tua família. Não fala muito, ora. Falar não dá certo, falar demais com família não dá certo, mas orar dá. Porque Deus é perfeito e Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, meu irmão, foca naquilo que interessa. O que interessa é a tua alma. O que interessa é a tua salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda tem gente com ouvido, mas são muito poucos. Então, meu irmão, eu digo para você, não tenho medo de errar no que eu estou falando. Cuida da tua alma, cuida da tua vida, porque nós não sabemos se nós poderemos ser retirados antes da vinda de Jesus, por não suportar o que vem vindo. Entenderam? Nós não sabemos. Porque o Senhor vai guardar os seus, exatamente igual Abraão orava por Ló. Exatamente. Abraão não tinha contato com Ló. O contato dele com Ló era o mínimo. Mas ele orava por Ló. E por que Deus lembrou de Ló lá em Sodoma? Porque Abraão orava por ele. Entenderam? Não porque Ló era bonzinho. Ló não era bonzinho. Ló não. Ló era um homem meio difícil. Mas o Senhor lembrou dele porque Abraão estava orando pela vida dele. Entenderam, meus irmãos? O Senhor olhou por ele. Então, você ore pela tua família. Você desprenda o tempo que você tem que desprender pela tua família. Porque é o seguinte,
A tua família faz parte de você. Mas os outros não fazem parte de você. Mas eles querem sugar a tua oração, eles querem sugar a tua visão, eles querem tirar você do centro da vontade de Deus, porque Satanás manda eles para tirar você, para te distrair. Não entre na distração de Satanás. Não entre nas distrações de Satanás. Não é tempo. Foca a tua vida no Pai. Somente isso. Foca nele. E se prepara. Ou para você ser guardado pela morte, ou para você ver Jesus voltar. Eu já estou assim, eu queria muito ver Jesus voltar na minha vida. Mas eu já estou assim, Senhor, se eu não for suportar, me leva. Eu já estou desse jeito. Pai, se eu for negar o teu nome, se eu for fazer coisa errada, o Senhor me leva. Em nome de Jesus, me leva. Não me deixa que não deixa eu perder minha salvação. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Então, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Porque os dias já são maus. Não vão melhorar de jeito nenhum. Só vão piorar. E nós precisamos estar guardados por Deus. Presta bastante atenção. Guarda o que tens, meu irmão, para que ninguém roube a tua coroa. Vamos ler então aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Muito interessante, como eu já disse, nós estamos voltando para Atos dos Apóstolos outra vez, tá? Nós estamos voltando, fazendo, como é que diz? Não mais como a igreja primitiva, mas como a igreja invisível de Jesus Cristo. A igreja que se levanta dos últimos dias desse mundo para levar a salvação para aqueles que ainda têm ouvidos, para orar pelas nossas famílias. Entenderam? Então presta atenção, sejam sábios, sejam inteligentes. Tá entendendo? Sejam inteligentes. Guardados por Deus no deserto ou guardados na morte, tanto faz, nós veremos a face do Senhor. Quando o som da trombeta soar, você vai ouvir o teu nome chamar. Que coisa mais linda! Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vão encontrar com Ele primeiro nos ares. E nós, os vivos, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e encontraremos com Cristo nos ares, juntamente com os nossos irmãos que dormiram no Senhor. E agora já são ressurretos. Entenderam? Então essa é a nossa oração. Essa é a nossa visão que nós temos que ter daqui para frente. Por isso você tem que estar preparado 24 horas por dia. Presta atenção. 24 horas por dia. Eu vou ler então aqui Atos dos Apóstolos, que diz assim: havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes. E Saulo, celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Então, Barnabé e Saulo foram colocados, tá? Espera um pouquinho, gente. Barnabé e Saulo foram agora separados para o ministério, numa obra que Deus tinha para eles. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Primeiro eles iam e anunciavam nas sinagogas. Tinham também João como auxiliar. Tendo atravessado toda a ilha de Pafos, aí encontraram um mago, dá uma olhada nisso, falso profeta,
Quem que era esse mago falso profeta? Era um judeu que se chamava Bar Jesus. Olha isso. Ele era um mago, quer dizer, mexia com as trevas, era judeu e se chamava Bar Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. O procônsul era um homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo. Desejoso de ouvir a palavra de Deus, Elimas, o Bar Jesus, porém o mago, ele mexia com magias das trevas. Assim se traduz o seu nome. Começou a opor-se a Paulo e Barnabé, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, agora aqui presta bastante atenção numa coisa. Vocês já ouviram dizer que o nome de o nome de Saulo foi colocado para Paulo? Vocês já ouviram dizer isso? Que Deus trocou o nome de Saulo e pôs Paulo? Vocês já ouviram dizer isso na Bíblia? Alguém pode me dizer aí se já ouviu dizer isso? Porque tem muita gente que diz que Saulo foi chamado, né? Foi transformado o seu nome para Paulo, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Paulo não foi mudado o nome dele para Paulo. Quer dizer, Saulo não foi mudado para Paulo. Não. Shaul, que é o nome dele em hebreu. Shaul é o nome hebreu de Paulo, de Saulo, né? Saulo em grego e Paulo em romano, entenderam? Ele não foi mudado o nome. Ele, presta atenção, Paulo, o nome dele em hebraico é Shaul, apóstolo Shaul. Em grego é Saulo e em romano é Paulo. Tem irmãos que dizem, a minha vida inteira, eu também fui ensinada que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Isso é mentira. O nome dele traduzido é isso aí. Exatamente, é só a tradução. Então Lucas, porque quem relatou o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Então Saulo, que também se chamava Paulo, tá aqui, ó, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos no mago, disse: homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre o mago, de tal sorte que, andando à roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, será que Paulo poderia fazer isso por si só? Não. Sabe por que que Paulo teve a autoridade do Espírito Santo? Você sabe por quê? Porque ele era um homem que estava debaixo da poderosa mão do Senhor. Ele era um homem que estava batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era um homem que estava na autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo para pisarmos serpentes e escorpiões. Irmãos, eu não estou falando isso à toa. Presta atenção. Nós estamos retornando ao início. Nós estamos já em densas trevas no mundo. O mundo já apalpa densas trevas. As nações estão em desespero. Os reinos da terra estão em polvorosa. Os Senaqueribes do mundo estão tramando contra Deus. As potestades do céu vão ser abaladas, elas vão vir para a terra. Os ares têm que ficar limpos para receber a noiva, o casamento da noiva e do cordeiro. Então essa terra vai ficar assolada de demônios.
Por que que vocês acham que eles estão construindo tantos robôs? Você acha que esses robôs vão ter a inteligência artificial deles é alguma coisa que foi fabricado? É um transistorzinho que vai fazer essa inteligência? Não, são demônios que vão habitar esses robôs. A inteligência artificial nada mais é do que o próprio Satanás. Abre a mente, meu irmão. Essa internet que nós usamos aqui, essa internet que você usa aqui, é o mundo espiritual do diabo. Abre a tua mente para você entender. Esses robôs que estão sendo feitos são para habitar demônios de alta patente, que se eles entrarem em corpos humanos, o corpo humano não resiste. Então tem que ser feito um robô de silício para poder incorporar esses demônios, entrarem neles. Você acha que você vai parar um robô desse que jeito? Pelo poder da palavra de Deus. Manru, você tá ficando louca? Não tô ficando louca. Você não tá vendo o robô. Você não vai ver um robô. Você vai ver o diabo que tá lá dentro. E você vai parar esse diabo, esse Senaqueribe, pelo poder da palavra. Como Paulo fez com esse mago. Você vai ficar cego. Ele tinha poder na palavra. Ele tinha poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, ele manda Satanás calar e Satanás sai correndo. Se você não estiver com o poder do Espírito Santo na tua vida, você não vai conseguir enfrentar o que está vindo aí. Quando a gente fala pisar serpente e escorpião, é exatamente isso. É exatamente isso. Você não vai ter poder para não receber a marca da besta. Você não terá poder para não se ajoelhar diante da estátua da besta que já se levanta. A estátua da besta já está se levantando nos grandes shows de rock. Vocês não perceberam, não? Aquelas holografias que estão fazendo, o povo adorando, filmando. Aquela holografia, meu irmão, tá fazendo o povo se acostumar a ajoelhar para a estátua da besta. A estátua da besta nada mais, nada menos é que a inteligência artificial. Abre a tua mente, meu irmão. Abre a tua cabeça para entender o que está acontecendo. Se você agora não buscar o Espírito Santo de Deus na tua vida, se você não se revestir, você não vai suportar. Você vai ser engolido, vai ser tragado. Seguindo, versículo 13. De Pafos, onde embarcaram, Paulo e seus companheiros alcançaram Perge na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia, em Pisídia. Lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se Paulo, fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu auxílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá, e durante 40 anos aproximadamente cercou-os de cuidados no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes em herança essa terra, a terra que eles estavam. Isso durante cerca de 450 anos. Depois concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir, pediram um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Por 40 anos, removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu esse testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé.
homem segundo o meu coração. Davi era segundo o coração de Deus, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus fez surgir a vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus, Yeshua. Antes da sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: quem suspeitais que eu seja, não sou. Porque eles achavam que ele era o Messias. E ele disse: não, eu não sou o Messias. Mas aí vem, depois de mim, de João Batista, aquele de quem não sou digno de desatar a sandália. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presentes, que temeis a Deus, a vós foi enviada esta palavra de salvação. Pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram, sem o saber, as palavras dos profetas, que a cada sábado são lidas. Sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Quanto a nós, anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E que tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar a corrupção. Assim já o dissera: eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso diz, noutra passagem: não deixarás o teu santo experimentar a corrupção, quer dizer, a podridão da carne. E foi reunir-se a seus pais e experimentou a corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não experimentou a corrupção. Davi experimentou a corrupção, mas Jesus não. Jesus é o descendente da tribo de Davi. O trono é dele. Ficai sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados. Com efeito, todas as coisas das quais não pudestes obter a justificação pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Quem errasse um mandamento das 613 leis de Moisés, tinha errado todos. Jesus foi perfeito, ele cumpriu todos os 613 sem errar nenhum, e morreu como cordeiro imolado, cordeiro salvífico, para cumprir toda a lei. Ele cumpre a lei. E ele morre para mim, para salvar a mim e a salvar você. Ele coloca agora a graça de Deus sobre toda a humanidade. Aquilo que era impossível, ele tornou possível. Ele cumpriu todos os 613 mandamentos, sem falhar um. Morreu na cruz do Calvário e pagou por mim e por você todo o pecado que tinha. Que coisa mais maravilhosa, né? Vê depois, versículo 40. Que não vos sobrevenha o que está dito no livro dos profetas. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecerei. Desaparecei, porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditareis, se alguém vô-la narrasse. À saída, convidaram-nos a falar novamente sobre estas coisas no sábado seguinte.
Então a sinagoga convidou, boa noite, Cleide. A sinagoga convida Paulo e Barnabé para voltar, para falar sobre tudo que eles tinham falado. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé. E estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que perseverassem na graça de Deus. No versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Olha isso. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja. Olha o rabinho do Satanás. Olha o rabinho do diabo. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus aos judeus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. A graça agora, meus irmãos, a salvação não é mais só dos judeus, a salvação também é de nós, os gentios. Então, meus irmãos, preste atenção. Eu sou gentia, vivo como gentia, mas sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas, Ruth, a senhora faz as práticas dos gentios? Não, eu não faço as práticas dos gentios. Eu não faço as práticas que até os judeus fazem também. Mas dentro da minha simplicidade eu louvo ao Senhor. Eu não preciso mudar. Não. Mudar. Não, eu não preciso dizer que eu sou judeu ou que eu vou me converter ao judaísmo, não. Não, eu não preciso me converter ao judaísmo. Nem que seja judaísmo messiânico, eu não preciso. Eu preciso de um coração limpo, um coração circuncidado. Eu preciso de uma vida reta. Eu preciso de uma vida no altar. Entenderam? Eu não preciso usar termos hebraicos. Não, eu não preciso. Não, porque o meu Jesus, ele morreu para me salvar. Paulo foi enviado aos gentios para pregar a salvação. Barnabé foi enviado aos gentios para pregar a salvação. Os apóstolos, Pedro foi enviado aos gentios. Olha o sonho, a visão que Pedro teve. Olha o que acontece na casa de Cornélio, o batismo com o Espírito Santo dentro da casa de Cornélio, como é que diz, um oficial romano, temente a Deus. Deus mandou dizer a ele que tinha ouvido as orações dele, que tinha visto as esmolas que ele dava para o povo, tinha visto o coração para Deus que ele tinha, e manda buscar Pedro para que Pedro pudesse pregar Jesus Cristo para ele, porque Jesus tinha cumprido todas as ordenanças da lei. Tudo que nós não poderíamos cumprir, Jesus cumpriu. Jesus abriu a porta da graça, Jesus abriu a porta da salvação para todas as nações descendentes de Abraão. Tá entendendo, meu irmão? Tem muitas pessoas que elas acham que precisam voltar às raízes hebreias. Eu não estou criticando, não. Quem quer voltar, volta. Pode voltar tranquilamente, né? Se acha que está certo. Mas não pode criticar quem é gentio. Eu sou gentia, lavada pelo sangue do Cordeiro. Buscando a face do Senhor em oração. Buscando pôr minha vida diante do que está escrito na palavra. Naquilo que foi outorgado aos gentios. Eu te estabeleci como luz das nações,
para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Irmãos, onde é os confins da terra? Vocês sabem onde é os confins da terra? Vocês sabem onde ficam os confins da terra? Sabem? Põe aí para mim se vocês sabem onde ficam os confins da terra. Eu já falei algumas vezes aqui. Vamos ver se vocês lembram. Vocês sabem onde é os confins da terra? Hã? Aqui, exatamente. Nós somos as Américas, é o confim da terra. As Américas são os confins da terra. E o Brasil está nele. Brasil, toda a América Latina, toda a América do Norte, América do Sul. Nós somos os confins da terra. A salvação chegou até nós. E eu louvo a Deus por isso. Ouvindo isto, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Nós somos gentios, destinados à vida eterna. Nós não vimos e cremos. Nós somos aquele povo que não procuramos o Senhor, mas o Senhor nos achou. Você quer coisa mais linda do que isso? Então, para que eu preciso fazer um monte de coisa? Não. Eu preciso estar alinhada à palavra do meu Senhor. Eu preciso estar alinhada às palavras do Mestre. Eu preciso estar de acordo com o que Ele mandou eu ser. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Ter os frutos do Espírito. Obedecer à sua vontade. Obedecer às suas palavras. Mas, irmã Ruth, o Velho Testamento? Sim. O Velho Testamento e o Novo são duas alianças. Nós estamos lá também. Como gentios, mas estamos. Olha isso, que lindo. Ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Estes, porém, sacudiram a poeira dos pés, como Jesus disse, contra eles, bate as poeiras do pé, quando não te receber no lugar, bate o pé, joga a poeira e pega a bênção de volta. Prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, Satanás é tremendo, ele é perverso. Ele, quando não consegue pegar de um jeito, ele pega do outro. Quando ele não consegue te parar na palavra de um jeito, ele vai tentar te parar do outro. Mas aí é quando Paulo diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, meu irmão. Resista a Satanás. E ele vai fugir da tua vida. Resista, meu irmão. Resista. E ele vai fugir da tua vida. Presta atenção. Nós precisamos nos vestir de Efésios 6. Você precisa estar lá em Apocalipse, guardar os mandamentos de Deus. Quem são os mandamentos de Deus? São os 10 mandamentos. Nós precisamos guardar os 10 mandamentos de Deus na nossa vida. E a fé em Jesus. Tá entendendo? Marca isso, está escrito em Apocalipse. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá entendendo? Tá lá. Lá em Apocalipse, bem escrito para quem quiser ver. Para quem quiser ver, tá lá escrito. Ninguém pode tirar isso do que está escrito. Entendendo? Nós precisamos ser inteligentes, irmãos. Nós precisamos entender, entendeu? Nós precisamos entender
O que Deus quer das nossas vidas. Espera só um pouquinho que eu estou achando aqui. Os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. Meus irmãos, não é brincadeira. Nós precisamos buscar a face do Senhor em oração. Presta bastante atenção. Mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu tô achando aqui que eu tô sem minha outra Bíblia aqui. Mandamentos de Deus. Tá em Apocalipse. Quem souber aí, espera só um pouquinho. Ô Senhor. Em Apocalipse diz, né, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha aqui os 10 mandamentos, escutem lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. 3º, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. 4º, escuta esse, lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Marca isso, isso é mandamento, está nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Meu irmão, esses são os mandamentos que você tem que guardar à risca. Não esquece do 4º, não esquece do 5º, não esquece de nenhum. O 4º mandamento não foi instituído por Moisés. O 4º mandamento foi instituído no Éden. A guarda do sábado não foi instituída por Moisés. Ela foi instituída lá no Éden. Antes que Abraão tivesse sido chamado. Entenderam? Em Apocalipse, deixa eu só achar aqui onde que tá, que eu tô com a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia toda anotada, mas essa aqui não tá. Guarda os mandamentos de Deus. Aqui. Apocalipse 14, 12. Aqui, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Escuta isso. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Essa é a versão King James. A versão João Ferreira de Almeida. E tem pessoas que não falam com a mãe. Pois é, tem uma espada na cabeça. Dizem que o sábado era só para o Velho Testamento, porque não conhecem a Bíblia, Cleide. Se conhecesse a Bíblia, eles vão ver que o sábado foi instituído dentro do Éden. Então é para toda a humanidade. Olha aqui o que diz a João Ferreira de Almeida. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vocês querem mais do que isso?
Jesus cumpriu para nós os 613 leis de Moisés. Porque se você falhasse uma lei daquela, você falhava todas. Jesus cumpriu, mas os 10 mandamentos estão vivos e patentes. E no Apocalipse 14, 12, eles estão claros. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meu irmão, a Bíblia é nítida e clara. Quando, Cleide, eles falam assim, minha irmã, presta atenção, eles pegam uma coisa que não está no velho, né? Que é o dízimo. Eles acham que dízimo é dinheiro, troca, né? O dízimo é alimento. Mas esquecem, deixam os 10 mandamentos achando que o sábado pegaram da prostituta, da líder da prostituição espiritual, né? Que é aquela cidade das 7 colinas, que trocou os dias, os tempos e as leis. Trocaram o dia de guarda do sábado e passaram para o domingo. Tá entendendo? Se associaram com a prostituta mãe, as filhas se associaram com eles. E é deixar o mandamento que foi instituído no Éden. Quando esse mandamento é instituído no Éden, é para todo ser vivente que estiver debaixo da terra. É só ler o Éden. Jesus fez tudo. Aliás, Deus fez tudo e descansou no 7º dia. Quer ver? Vamos lá? Deus concluiu sua obra e descansou. Obra e descansou. Descansou no 7º dia. Está em Gênesis 2. Olha isso aqui, ó. Está em Gênesis 2, versículo 2 e 3. Diz assim: e no 7º dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Não é guardado como no passado, não. Ele tem que ser reverenciado. Tá aqui, ó. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. E agora, como é que fica? Ninguém pode tirar o que está escrito. Tá aqui, ó. Pois nele descansou de toda a obra da criação. Outra coisa, ele diz que Jesus ressuscitou no domingo. Não, Jesus não ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no sábado. No sábado, terminando o sábado, Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou no domingo. Entenderam? E eles dizem que nós temos que o dia que agora é por causa do que Jesus ressuscita no domingo. Não. É só fazer a conta. Jesus morreu numa quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, ao 3º dia, ele ressuscitou. Entenderam? Ele ressuscita no sábado. Ao entardecer do sábado, ele ressuscita. Quando diz que Maria Madalena foi colocar, né, deixou passar o sábado para... Eles estavam num Shabaton, que era a festa da... Como é que fala? Preciso ver aqui, cuidar para não perder a live, verdade. Mas é isso aí, irmãos. Então, vigiem. Nós estamos em tempo de vigilância porque Jesus está voltando. Vamos orar, então. Eu peço para vocês, vou deixar salva a live. Eu peço para vocês, quem entrou depois, assistir o início da live, porque tem recados lá de Deus para todo mundo, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu filho Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, Senhor, porque tu és soberano, te agradecendo, Pai, porque tu és rei sobre todos os céus e terra. Te agradecendo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor tem colocado a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, cuida da tua herança, cuida daqueles que ainda têm ouvidos para ouvir a tua palavra. Guarda, Senhor, o teu povo, Pai. Dá entendimento para o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Livra-nos do mal, livra o teu povo de pecar. Senhor, eu te peço, nós já estamos vivendo em momentos finais, momentos, Senhor, que não resta muito mais, mas nós temos que estar alertas, temos que estar com a nossa vida no altar, porque Jesus está voltando e não vai demorar.
Pai, eu te peço pelos meus irmãos aqui, pelas famílias aqui representadas. Eu te peço, Senhor, pelos nossos filhos. Eu não vou ainda falar hoje o nome das crianças, que ainda estou com a minha garganta bem ruim. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, blinda os nossos filhos, blinda as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Tira todo espírito de confusão, todo espírito das trevas, todo espírito colorido, todo espírito de Jezabel, todo espírito de profanação. Pai, todo espírito de pedô, em nome de Jesus, tira da vida dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, não deixa a serpente chegar nas nossas crianças, em nome de Jesus. Blinda os pais, blinda as crianças, em nome de Jesus. Dá discernimento, Senhor. Nós cremos em Ti, pelos nossos idosos também, da qual eu faço parte. Pai, tenha misericórdia. Te peço pela minha garganta, Senhor, tira essa rouquidão que eu tô. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no Teu poder, porque eu preciso orar pelas crianças daqui. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faz uma obra na vida do Teu povo, nos ajuda a ficar de boca fechada, nos ajuda a enfrentar as astutas ciladas de Satanás. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, a Te servir como tem que ser. Nos ajuda a trazer a Tua palavra, Senhor, é o que eu te peço. Guarda os meus irmãos essa noite, livra os meus irmãos do mal, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré. Livra as nossas almas, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, amanhã eu vou estar trazendo a live do Javier Palacios sobre astronomia bíblica. Então, amanhã, às 8h30, eu estarei aqui trazendo a live a primeira live dele, são duas. Amanhã eu trago uma e a outra, no outro dia eu trago a outra. Entenderam? Vou trazer a live do Javier Palacios para vocês entenderem como olhar para o céu e discernir o que está escrito lá. Tá bom? Então tá bom, irmãos. Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos, tá? Peço a oração de vocês, principalmente pela minha garganta. Eu já tô passando remédio e tudo, mas eu preciso que destrave, porque vai secando, parece que vai me dar um negócio. Então eu chego no limite já. Então, meus irmãos, orem a Deus, busquem a face do Senhor. Quem não ouviu a live do começo, por favor, escute a live do começo, tá? Fiquem na graça do Jesus, que Deus abençoe a todos, uma noite maravilhosa na presença do Pai. Fiquem firmes, irmãos, com Jesus, nós temos um compromisso. Nos encontrar nos portões celestiais, hein? Não vamos esquecer nosso compromisso, hein? Quem chegar primeiro, um espera o outro, tá bom? Fique na graça do Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.